Quinta-feira, 2 de maio de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Rio Grande do Sul vive uma das piores tragédias climáticas da história. 24 pessoas morreram, 21 estão desaparecidas e há mais de 14 mil fora de casa. Estados do Sul unem forças para ajudar o Rio Grande do Sul. Consequências das fortes chuvas ainda preocupam gaúchos. Aberta a safra da tainha em Santa Catarina. Evento na capital marcou o início da pesca no estado e a expectativa dos pescadores é positiva. Moody's melhora a perspectiva de crédito do Brasil, mas país ainda é considerado risco para investimentos estrangeiros. Brasileiro é preso em Londres. Homem é acusado de ataque com espada que matou o menino de 14 anos. E você vai ver ainda, 1º de maio marcado por homenagens a Ayrton Senna. Ídolo morreu há 30 anos e está presente na memória dos brasileiros pelo importante papel social que ocupou. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. Agora são 8h03. As fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira. Esta já é considerada uma das piores tragédias climáticas da história do estado gaúcho. As regiões metropolitana, Central, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Serra Gaúcha são as mais atingidas. Cidades completamente alagadas. Pontes levadas pela força das águas. Cerca de 100 delas ficaram danificadas. Deslizamentos de terra, famílias inteiras em cima dos telhados em busca de socorro, que vem em barcos ou pelo ar. Após serem atingidos por fortes chuvas em setembro do ano passado, que deixaram marcas até hoje, em pouco tempo, o povo gaúcho sofre novamente com enchentes ainda piores. Em apenas 48 horas, cidades do Rio Grande do Sul registraram um volume de chuva 3 vezes maior que a média histórica de precipitação para o mês inteiro de maio. O maior registro de chuva ocorreu em Foutora Xavier, onde choveu entre terça e hoje mais de 500 milímetros. A média histórica do município é de 146 milímetros. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 24 pessoas morreram. 21 estão desaparecidas e há mais de 14.500 fora de casa. Os temporais que iniciaram na segunda-feira afetaram 132 municípios. Hoje pela manhã, o presidente Lula chegou ao Rio Grande do Sul acompanhado de uma equipe de ministros na base aérea de Santa Maria, na região central do estado. No encontro, ficou decidida a criação de uma sala de situação integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas. O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recurso que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos. E eu quero dizer para vocês que não faltará, da parte do governo federal, ajuda para cuidar da saúde. Quero dizer que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão do transporte, que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão dos alimentos. No início da tarde, a barragem 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra do Estado, se rompeu parcialmente, deixando o curso livre do rio Taquari. Fizemos os alertas, fizemos evacuação, localidades que a gente não conseguiu evacuar ou atingir, acessamos as pessoas, buscamos acessar por contato para pedir para que busquem locais mais elevados no curso do rio, porque vai ter um impacto isso, né? E a gente está trabalhando aqui para mitigar os efeitos. Todo esforço no sentido da gente levar aeronaves para essa região, mas infelizmente as condições climáticas não têm permitido que a gente acesse com os helicópteros essa localidade, tá? Então, é importante trazer essa notícia para vocês. Mais uma vez eu insisto, é uma situação dramática que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, absolutamente excepcional, pior do que qualquer quadro que nós pudéssemos ter anteriormente e que precisa que todos se coloquem em situação
desse segurança. A orientação do governo do Rio Grande do Sul é que moradores de municípios próximos deixem as áreas de risco e busquem abrigo em regiões mais altas para permanecer durante a elevação do rio Taquari, que nesta quinta-feira passou dos 31 metros. O patamar é superior ao da enchente registrada em setembro de 2023, quando ele também transbordou, deixando um rastro de destruição, perdas materiais e cerca de 50 mortes. Santa Catarina e Paraná responderam prontamente ao chamado de solidariedade, enviando equipes técnicas e recursos para auxiliar o estado gaúcho diante dos estragos causados pelas chuvas. Com a determinação dos governadores Jorginho Melo e também o Ratinho Júnior, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de ambos os estados foram mobilizados em uma missão de apoio humanitário. A Defesa Civil de Santa Catarina, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, enviou uma equipe completa composta por 34 profissionais, além de recursos como helicóptero, viaturas e embarcações. O apoio catarinense, coordenado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, visa integrar as forças gaúchas para enfrentar os desafios decorrentes das chuvas no estado. Equipes do Corpo de Bombeiros informaram que o foco principal está no resgate de pessoas em áreas alagadas. Nestas imagens, um bote circula pela cidade de Santa Cruz do Sul em busca de vítimas isoladas. Nós vamos atuar diretamente na região da Serra Gaúcha, já está sendo mapeado o relevo da região e os locais onde existem aquelas ocorrências de maior gravidade, onde somente uma aeronave de asa rotativa consegue pousar e prestar a assistência adequada à comunidade que está sendo diretamente afetada. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná enviou uma equipe composta por 32 bombeiros militares, acompanhados de viaturas, embarcações e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. A Ação Solidária do Paraná visa fornecer apoio logístico e técnico para mitigar os impactos das chuvas. Ainda nesta quinta-feira, o helicóptero Falcão 8 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas decolou do aeroporto do Bacaxeri, acompanhado por uma equipe de 4 policiais militares especializados em resgate aéreo. Então vai ser utilizado basicamente para buscas de pessoas desaparecidas, transporte de tropas do Corpo de Bombeiro, então tem que tirar o Corpo de Bombeiro de uma localidade para levar para outra, apoios da Defesa Civil para levar mantimentos, também materiais para as casas que estão ilhadas e também a retirada de pessoas que estão em locais de risco para levar para locais seguros proporcionados pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul e também a Brigada Militar. Então nós vamos chegar lá para atuação na parte de resgate do pessoal enchente. Tem pessoas em casa, tem regiões que ainda não foram acessadas, eles estão com aeronaves lá, mas ainda está chovendo, as aeronaves não conseguiram acessar todas as áreas, então vai ser designado uma área e a gente espera fazer um trabalho de busca e salvamento dessas pessoas em situação de enchente, que estão dentro de casa, que estão ilhadas em árvores, que estão em regiões. Esse é o nosso trabalho, associado ao trabalho de atuação em áreas deslizadas que nos pediram. O estado de São Paulo também enviou cerca de 50 profissionais, incluindo oficiais de segurança, bombeiros, médicos, geólogos e defesa civil. Hoje a equipe do Águia 12 realizou um resgate salvando uma família ilhada no teto de uma residência em São Sebastião do Caí, incluindo 3 crianças, totalizando 6 vidas salvas. As equipes continuam as buscas por pessoas ilhadas e desaparecidas. E em Santa Catarina, as fortes chuvas também causam estragos. No sul do estado, houve pontos de alagamentos em cidades como Siderópolis, Criciúma, Balneário Rincão e Uruçanga. Inclusive, neste município, a água chegou a invadir algumas casas. Praia Grande, também no sul catarinense, decretou situação de emergência. Há pessoas isoladas sem acesso à água potável e 20 famílias estão desalojadas no município. No oeste e meio-oeste catarinense, há muitas cidades alagadas. Em Ipira, um deslizamento de terra ocorrido no início da tarde de hoje interditou totalmente a SC 390 na altura do quilômetro 33. Ninguém se feriu. Motoristas devem trafegar por caminhos alternativos, porém em estrada de chão, muita atenção. Também na região, o município de Capinzal, como você acompanha no VT, é o que mais sofre com as fortes chuvas. A inundação do rio Capinzal deixou parte da cidade debaixo d'água. Segundo a Defesa Civil,
A parte central e os bairros Alto Alegre e Lindenberg são os mais prejudicados. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um momento em que um poste de energia elétrica é engolido por uma cratera e causa uma descarga elétrica no centro. Também na área central, um imóvel ruiu e foi levado pela correnteza. Parte do asfalto cedeu com a força da água. E a Defesa Civil do Estado alerta para mais chuva volumosa nas próximas horas. A frente fria que provocou chuvas intensas e volumosas no Rio Grande do Sul nos últimos dias já avança em direção às áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Na região de Praia Grande já foram registrados cerca de 120 milímetros nas últimas 24 horas. Na imagem dos radares meteorológicos de Santa Catarina, já é possível observar a frente fria posicionada entre o litoral sul, o Planalto Sul, o meio-oeste e na região extremo norte do Rio Grande do Sul, onde nas próximas horas esse sistema deve avançar em direção ao oeste de Santa Catarina. Por isso, nas próximas horas são esperadas chuvas intensas ainda nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul principalmente, e áreas da Serra, parte do Alto Vale do Itajaí, da Grande Florianópolis e do Sul catarinense. E ainda nesta edição, mais informações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Já já o repórter Vinícius Pacheco vai estar ao vivo aqui conosco no estúdio, porque ocorreu agora há pouco uma coletiva de imprensa na qual o governador Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, participou atualizando as informações no estado gaúcho. E o nosso repórter Vinícius acompanhou esta coletiva e vai trazer então as últimas notícias sobre a situação das chuvas por lá para a gente ainda nesta edição aqui do Piques News. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de saúde. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação da gripe para pessoas acima de 6 meses de idade. No entanto, cabe a cada município definir as estratégias de imunização com base no estoque disponível de vacinas. Até então, a imunização pelo SUS tinha como público-alvo os grupos prioritários. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, a ampliação ocorre por conta do aumento dos casos de influenza no país, que tem lotado os hospitais. A campanha de vacinação contra a gripe continua até 31 de maio. E a agência Moody's melhorou a perspectiva da nota de crédito do Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os juros continuam altos. O Banco Central americano manteve inalteradas as taxas na maior economia do mundo. A agência de classificação de riscos Moody's, uma das maiores do mundo, revisou para cima a perspectiva da nota de crédito do Brasil. Atualmente, o nível do país é BA2, que indica um risco maior para investimentos estrangeiros. A instituição manteve a nota, mas mudou a perspectiva da avaliação de estável para positiva, sinalizando que pode elevar o rating no futuro. De acordo com o Tesouro Nacional, essa decisão é a primeira movimentação da Moody's desde 2018, quando houve a mudança de perspectiva de negativa para estável e reforça a melhoria na trajetória da nota de crédito verificada desde 2023. Também nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, como é chamado o Banco Central americano, manteve mais uma vez os juros na faixa entre 5,25% e 5,50%. Esse é o nível mais alto em mais de 2 décadas. O presidente do Banco Central americano tranquilizou o mercado financeiro ao descartar a possibilidade de um aumento nas taxas, embora ele tenha afirmado que será preciso mais tempo do que o esperado para acreditar em uma queda da inflação nos Estados Unidos. Garantiu que é improvável que haja um novo aumento dos juros. O Comitê de Política Monetária destacou a ausência de novos avanços para a meta de inflação de 2% anual em um contexto de recuperação dos preços ao consumidor. Os principais índices de ações em Nova York fecharam com resultados mistos. O Dow Jones subiu 0,23%, Nasdaq caiu 0,33% e o S&P 500 cedeu 0,34%. E você vai ver a seguir, aberta a safra da tainha em Santa Catarina. Evento na capital marcou o início da pesca no estado e a expectativa dos pescadores é positiva.
E há 30 anos o Brasil perdia um dos maiores ídolos, Ayrton Senna. 1º de maio foi marcado por homenagens ao campeão dentro e fora das pistas. É depois do intervalo, voltamos já. Sempre fui uma criança um pouco problemática em questão de ansiedade e depressão. Eu troquei de escola algumas vezes. A pessoa que ela sofre bullying, ela é aquela pessoa quieta. João Widmann é um lugar que qualquer um encontra amor. O aluno ele precisa se sentir em casa. Quantas coisas passamos juntas. 1,80 m de abraço e aquele colo gostoso sempre para você. Te amo. Esse aí é o abraço mais gostoso que tem, gente. Sério, de todos. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h18. O hispano-brasileiro Marcos Arduini Monzo foi colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira por um tribunal de primeira instância de Londres, por execução e outras acusações, após um ataque com espada no qual um menino de 14 anos morreu. O brasileiro Marcos Aurélio Arduini Monzo, de 36 anos, foi apontado pela polícia de Londres como autor do ataque que matou um adolescente de 14 anos nesta semana. Ele foi colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira por um tribunal de primeira instância da capital inglesa. O crime ocorreu no nordeste da cidade e o agressor usou uma espada do tipo samurai. Monzo supostamente atacou o adolescente quando ele estava a caminho da escola. O brasileiro também é acusado de ferir outras 4 pessoas, incluindo 2 policiais que tiveram que ser operados e permanecem internados. Um dos policiais, uma mulher, quase perdeu a mão. A polícia afirmou que o ataque não estava relacionado com terrorismo e não comentou a motivação. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, anunciou nesta quinta-feira que a economia mundial vai crescer 3,1% neste ano. Os dados apontam para um aumento de 0,2 ponto em comparação com a previsão anterior, graças ao dinamismo dos Estados Unidos. A previsão de crescimento americana aumentou para 2,6% em 2024, contra 2,1% da projeção anterior. A principal economia mundial registrou um avanço de 2,5% no ano passado. Na América Latina, a organização elevou a previsão para o Brasil em 0,1 ponto, com crescimento de 1,9% em 2024, impulsionado pelo consumo maior das famílias. O crescimento da China continua forte e a OCDE elevou a projeção para 4,9% em 2024, contra a previsão anterior de 4,7%, principalmente devido a uma política fiscal expansionista. Mais um confronto entre policiais e manifestantes em um acampamento de protesto pró-Palestina nos Estados Unidos. 30 centros de ensino em todo o país tiveram manifestações. A
polícia entrou nesta quinta-feira na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para desmantelar as barricadas erguidas por grupos que protestavam contra a guerra em Gaza e efetuou várias detenções. Oficiais com equipamento de choque dispersaram os manifestantes que tentaram resistir em frente ao acampamento montado no campus. Helicópteros sobrevoaram o local. A significativa presença policial em torno da UCLA ocorre depois que as forças de segurança foram criticadas por intervir tarde em confrontos violentos na noite de terça-feira, quando grupos de contra-manifestantes atacaram o acampamento estudantil pró-Palestina. A universidade anunciou que as aulas seriam remotas nesta quinta e sexta-feira, devido ao que chamaram de emergência no campus, e pediu que os alunos evitassem a área de protesto. As manifestações pró-Palestina começaram há 2 semanas na Universidade de Colômbia, em Nova York, e se espalharam por quase 30 centros de ensino dos Estados Unidos. Começou ontem oficialmente a pesca da tainha em Santa Catarina. Em Florianópolis, um evento marcou a abertura da safra. A solenidade artística e religiosa movimentou a comunidade no Rancho do Getúlio, na Praia do Campeche. O ato marca a tradição enraizada na cultura local. Para a safra deste ano, a expectativa é positiva. Nós temos feito um levantamento, tivemos contato com o pessoal da Lagoa dos Patos, lá do Rio Grande do Sul, até com pessoas do Uruguai, e a gente está vendo que existe bastante peixe e que a expectativa é a melhor possível. E está prevendo também esse ano para ser um ano de vento, né? E se der bastante vento sul e frio, nós temos certeza que vai ser uma das safras melhores dos últimos tempos. O secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Tiago Frigo, esteve no evento e destacou a importância da pesca da tainha para Santa Catarina e o trabalho feito pela secretaria para ampliar a cota permitida aos pescadores catarinenses. Estamos apoiando a questão cultural aqui hoje no rancho, através da Fundação Catarinense Cultura. Apoiamos o pescador no ano passado, judicializamos a questão das cotas da tainha para melhorar a cota para o pescador de seco, traineira e emalha ilhado. Esse ano brigamos junto ao governo federal para que essas cotas fossem aumentadas, essas proibições fossem revertidas. Conseguimos reverter a proibição da pesca de seco, traineira, que é considerada industrial, e aumentamos um pouquinho a cota do artesanal de emalha ilhado. Não foi exatamente o que o setor esperava, principalmente o artesanal frustrou a expectativa, principalmente pois o governo federal, através do Ministério da Pesca, havia anunciado um número maior de cota para Santa Catarina, para o artesanal de emalha ilhado, e na hora de publicar a portaria, publicou um número menor. Isso gerou uma frustração muito grande, mas a gente espera esse ano, com esses ajustes, né, e a reversão da proibição da pesca da seco traineira, os catarinenses possam reverter o prejuízo e a economia crescer mais ainda, que foram prejuízos milionários ano passado, e a gente espera que a safra seja boa e grandes lanços como tiveram no ano passado também. A fiscalização nas praias do estado é realizada pela Polícia Militar Ambiental, que apoia a Secretaria e os órgãos federais em vistorias e denúncias. A Polícia Militar Ambiental estará apoiando o trabalho dos pescadores e também fiscalizando e protegendo a pesca. Nós estaremos atuando tanto por terra quanto por água com as nossas embarcações. Nós estaremos fiscalizando documentação, licenças, e aquele pescador que encontra-se certinho, todo regularizado, com todas as autorizações, não precisa se preocupar, inclusive pode contar com a Polícia Militar Ambiental. No ano de 2023 nós emitimos as autorizações de ordem pública ambiental, e em 2024 agora nós validamos todas aquelas de 2023, e aquele pescador que ainda não tem a sua autorização pode procurar a unidade mais próxima da Polícia Militar Ambiental, que nós iremos emitir uma autorização. Anteriormente, o Ministério da Pesca ele lançava essa portaria em cima da safra, e aí não dava tempo dos pescadores se programar, porque para a pesca da tainha, ele não vai, começa hoje, ele não está indo hoje para a praia, ele já está se arrumando 3 meses atrás, está arrumando a sua rede, outras federações de embarcação, preparando tudo. Então a federação entrou com ação do Ministério Público para que essa portaria fosse dada com 60 dias de antecedência. Então ela está saindo com 60 dias de antecedência por causa dessa ação da federação. E aí os pescadores, que nós damos agora um recado para eles, é para que eles
a pesca com seus documentos, todo em dia, se tiver alguma coisa, alguma licença atrasada para ele e normalizar, porque nós vamos dar todo o suporte técnico e prático para essas embarcações, para esses pescadores. Mas eles têm também que procurar os órgãos para se habilitarem, né? Para não ir sem documento, para não ir com a carteira atrasada, porque a fiscalização vai atuar, como eu já tive sabendo, com o pessoal da Polícia Ambiental e o IBAMA. E na quarta-feira, o Brasil prestou muitas homenagens ao saudoso Ayrton Senna. O Brasil lembrou os 30 anos da trágica morte de Ayrton Senna em 1º de maio de 1994. Campeão da Fórmula 1 e considerado o melhor piloto brasileiro da história, Senna morreu aos 34 anos em 1º de maio de 1994 no circuito de Imola, na Itália, após perder o controle do carro da Williams e bater contra um muro de concreto. Centenas de pessoas foram ao cemitério Parque Morumbi, em São Paulo, onde Senna foi sepultado, e depositaram flores, fotos e bandeiras brasileiras no túmulo. Faz 15 anos que eu estou aqui, que eu venho aqui. Todo ano, dia 1º de maio, eu uso esse capacete, só dia 1º de maio. E, ele era fora do comum, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Sinto muita falta dele. Na verdade, minha mulher fala, né? Que você gosta de mim, mas amar você é o Ayrton Senna. E todo dia 1º de maio eu procuro sempre estar aqui presente para rever os amigos, recordar os bons momentos que passamos sempre juntos na telinha aos domingos com o Senna. Além das lembranças que os fãs guardam como piloto, a boa imagem de Senna no Brasil continua muito viva, graças ao trabalho realizado pelo Instituto Ayrton Senna. O brasileiro era conhecido por seu ativismo social e por defender a importância da educação e do combate à pobreza no país. 6 meses após a morte, a família fundou o Instituto Ayrton Senna, presidido pela irmã Viviane. Em 2004, foi conhecido com o título de Cátedra em Educação para o Desenvolvimento Humano pela Unesco, algo inédito para uma ONG até então. E agora há pouco, o governo do Rio Grande do Sul realizou uma coletiva para falar sobre a situação das chuvas no estado. O repórter Vinícius Pacheco acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Vini, boa noite, seja bem-vindo. Quais foram as atualizações? Boa noite, Andréia. Boa noite a todo o público que nos acompanha aqui no Pix News. Já são 29 mortes e 60 desaparecidos. No entanto, esse número pode ser ainda maior. Isso porque o estado possui vários pontos de deslizamentos em locais inacessíveis por terra. E como o tempo ainda não é favorável, os trabalhos aéreos ficam inoperantes para realizar os resgates. Infelizmente, a previsão é que os volumes de chuva devem permanecer altos pelo menos até sábado. Em muitas cidades, ultrapassando os 250 milímetros. E se a gente for contar o acumulado, esse volume pode ultrapassar até os 400 milímetros. Por isso, durante a live realizada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, há poucos minutos foi encerrada, foi reforçado o alerta principalmente para a região metropolitana gaúcha, ali por perto de Porto Alegre, pois grande parte de todo esse volume de água chega até o rio Guaíba e a previsão é que ele possa chegar até os 5 metros. O que seria um nível maior do que já foi registrado durante a cheia de 1941, quando ele chegou a 4,76 metros, resultando em um risco de enchentes aos municípios ao redor. Até o momento, 4.600 pessoas já foram resgatadas e ficamos aqui na expectativa para que esse número melhore, nesse que pode ser um dos maiores desastres climáticos do país, André. É verdade, a gente vai continuar acompanhando para trazer as atualizações durante a nossa programação para o nosso telespectador, para a nossa audiência. Digo isso em relação também às nossas redes sociais, ao nosso site, né, para todos ficarem bem informados. É só acessar Pix TV HD e acompanhar as atualizações a respeito das cheias no Rio Grande do Sul e também nas principais cidades atingidas pelas fortes chuvas das últimas horas em Santa Catarina. E segundo a Defesa Civil, como já mostramos nesta edição do Pix News, vem mais chuva forte por aí, né, Vini?
Exatamente, a previsão é que pelo menos até sábado, né, a gente tem todo esse volume de chuva ainda, pelo menos até sábado a previsão é que o volume permaneça alto, então onde fica toda essa questão do risco de enchente, né, principalmente ali na região metropolitana do estado, e o governo do estado do Rio Grande do Sul reforçou a questão de urgência, que toda a população, embora a gente saiba que a questão de internet, de televisão, está bem complicado lá, a questão de sinais, mas quem consegue, né, um pouco de informação, a mínima que for, levar isso a sério. Porque, como a gente viu, né, foi falado agora há pouquinho, pode ser a maior enchente do que já teve registrada no Rio Grande do Sul quando foi em 1941. Ano passado foi a segunda maior. E a previsão é que esse ano seja pior ainda do que ocorreu no ano passado. A principal diferença deste ano para do ano passado, só para a gente reforçar aqui, o ano passado a gente teve alguns dias de chuva, choveu, o rio subiu e aí a gente teve todo aquele desastre, né? Tantas famílias perdidas, toda aquela devastação. Esse ano, qual é a principal diferença? É que continua chovendo. Então, essas famílias já estão isoladas, elas já estão passando por dificuldades e elas não conseguem ser resgatadas. Então, essa é a principal diferença, porque o nível de água é tão alto quanto, até um pouco mais, e o maior problema de tudo isso é que essas famílias não conseguem ser resgatadas, porque como é que um helicóptero vai voar com tanta chuva, com tanto vento? Não tem como. Então essas famílias têm que ficar lá esperando que essa chuva passe para eles conseguirem voltar para casa, André. Muito triste mesmo, lastimável, né? Nossa solidariedade aqui, mais uma vez, ao povo gaúcho. Obrigada, Vinícius. Obrigado, André. Uma boa noite a todos. E assim, então, a gente encerra a edição do Pix News desta quinta-feira. Lembrando sempre mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Também siga aí as nossas redes sociais para ficar bem informado, @PixTVHD. Na sequência tem CinePix e o filme Em Algum Lugar do Passado. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.